Hoje nós estamos aqui para analisar o Apto 11, esse fundo imobiliário que ele traz uma nova forma de investir aí em fundos. Para quem não sabe, o Apto hoje ele busca investimentos aí tanto em CRIs como em imóveis, então a gente tem essa bela diversificação dentro dele que traz algo novo, tá? A gente não tem tanto isso hoje no mercado de fundos imobiliários brasileiro. E é uma nova estratégia, algo que pode funcionar muito aí para o futuro. Então vamos tentar entender um pouco mais, analisar ele, ver o que ele tem para trazer para a gente esse ano, já que a última análise que a gente fez foi o ano passado. Vamos ver o que mudou de fato nesse fundo aí e quais são as novidades. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí e fica comigo até o final para a gente poder começar. Bom pessoal, o Apto hoje custa cerca de R$ 9,48, tá? Um dividend yield na casa dos 11,60%, tá? Já que ele é um fundo aí que ele vai investir também em CRIs, ele vai ter um dividend yield um pouco mais alto, como se fosse um fundo de papel de fato, tá? Que hoje a porcentagem de imóveis dele ainda não ocupa grande parte do patrimônio, tá bom? Nos últimos 12 meses o fundo não desvalorizou tanto, uma quedinha só de 3% aí, e a gente vê, né? É um fundo novo, foi lançado lá no final de 2021, passa por um momento de queda aí, depois se recuperou, e assim... O fundo tem esses picos aí de alta de preço e tudo mais, porque é um fundo que tem uma liquidez baixa, tá? Quando a gente olhar aqui os indicadores, olha só. Hoje o fundo tem cerca de só de 9.500 cotistas, uma liquidez média diária de 16 mil. Sim, se você pensa em investir em um fundo que tem uma baixa liquidez, tem que ficar sempre de olho, tá? Realmente as suas ordens elas vão demorar para ser executadas, então... Por exemplo, se você faz uma ordem aqui de 10 mil reais, você já vai dar uma bela movimentada no fundo. Então, tem que ficar ciente dessa situação. O justo dele hoje é R$10,09. Então, quando a gente olha o PVP, de fato, ele está aí com cerca de 6% de desconto, tá bom? Patrimônio de 46 milhões, é um fundo ainda pequeno. Tem cerca de 4 milhões em caixa aí, um bom valor. Dividendo quem vem pagando aí cerca de 9 centavos desde o ano passado, tá? Se estabilizou. Mas a gente vê que o fundo de fato vai pagar esses valores, tá? Não vai fugir muito desse valor não. Chegando aqui no relatório dele, vamos ver o que eles têm a trazer pra gente de novidade aí dentro desse relatório. É bem interessante, gosto muito do relatório. Falando um pouquinho sobre o objetivo do fundo. Então, como eu falei, é um fundo que vai investir em CRI, vai investir em imóveis residencial e também outros tipos de imóveis, tá? Não somente residencial. Aqui é um fato interessante, até deixei destacado para vocês, que é que esse fundo exclusivamente, ele tem liberdade para oscilar entre 0 e 100%, tanto em imóveis quanto em crédito. Então assim, em momentos que ele tem uma maior liberdade, por exemplo, ele pode ter 100% em CRI, outros momentos ele vai ter 100% em imóveis. Então vai ter essa variação e de acordo com a estratégia, obviamente que o gestor vai sentir o momento que é preciso, também não exclusivamente ser 100%, pode ser 80%, essa porcentagem vai variar bastante, tá? Mas é bem interessante, traz uma nova ideia no mercado de fundos e eu acho que tem um grande potencial aí. Aí aqui algumas informações interessantes, só destacar a questão da taxa de administração dele, que é cerca de 1,5%, tá? Uma taxa um pouco mais alta, mas sim, fundos menores tem essa taxa um pouco mais alta. A performance dele hoje é 20% sobre o IPCA mais o Yield e MAB, tá? Aqui a carteira dele hoje, tá? Ele tem alguns CRIs na carteira, mas no geral é um fundo bem diversificado. A gente vê que ele não tem tanta concentração nos CRIs. A maior posição dele é 8%. Tem uma concentração aí nesse imóvel de São Jardins, tá? Mas também nada demais, assim. Principalmente porque é imóvel, tá? Então não gera tanta preocupação como se fosse um CRI. Aqui a carteira dele. Então assim, o fundo é bem dividido aí entre IPCA e CDI na carteira de crédito. Taxa média do IPCA, IPCA mais 9,2 e o CDI, CDI mais 3,3, tá? Garantias estão focadas principalmente ali em São Paulo, tem essa concentração. E os tipos, né, de investimento e tal, que hoje os CRIs compõem. 32% aí é residencial, então vai ter aquela questão do financiamento de obra. 27% é shopping. As outras partes também estão no residencial, mas são outros tipos. Então, estoque pronto, incorporadora listada, ele vai variando. Aqui a carteira de CRIs, algumas informações bem interessantes. Taxa média aí não é tão alta, tá? E é bem, de fato, o fundo está num risco médio para alto aí hoje. São os imóveis, então assim, tem hoje a maior concentração dele é esse de São Jardins, tá? Que ele tem cerca de 19 unidades. E aí depois vem os outros, né? Clarion Faria Lima e o It Style Home. Destaque aqui para a valorização do portfólio do fundo. Ano passado, o metro quadrado custava R$20.400. Esse ano está custando R$20.600. Então um aumento aí de R$200. Metro quadrado bem interessante. Aqui mostra um pouquinho do São Jardins, né? Que é interessante. São apartamentos no estilo estúdio, aquelas famosas kitnets, né? Aqui um pouquinho da performance dos imóveis. No geral, a ocupação vem boa, tá? Hoje está em 85%. A diária dos imóveis está em 356.
E o RevPAR diária vezes a taxa de ocupação ainda não superou, mas a gente teve um aumento aí de 12% em relação ao primeiro trimestre, tá? Então isso é bom. A gente tem um pouquinho dos resultados no geral. O fundo gerou 462 mil e aí, tirando despesa, teve que utilizar um pouquinho de reserva para distribuir os 9 centavos. Interessante que hoje o fundo aí tem cerca de 4 centavos por cota aí acumulado, então é uma reserva boa que traz uma margem aí pro fundo, tá? Falando de questão de ativo e passivo, tá? Hoje o fundo tem um passivo aí de cerca de 11,6 milhões, que é a alavancagem dele, tá? Não é uma alavancagem tão alta, mas se a gente for olhar o PL do fundo, tá? Esse corresponde a cerca de 24% aí de alavancagem, tá? O índice de alavancagem não é tão alto, mas é válido. A gente fica de olho, tá bom? A taxa média de IPCA mais 6 não é uma taxa alta, taxa comum aí do mercado hoje. Tem 3 anos de carência, inclusive essa carência vai acabar por agora. Vamos acompanhar como que isso vai afetar o resultado do fundo em um prazo aí de 25 anos. Bom, pessoal, em relação ao hábito é isso, é um fundo novo, tá? Por mais que nasceu em 2021 ainda, ele vem crescendo devagarinho. Uma visão um pouco diferente assim do que a gente tá acostumado no mercado. Então pode sim talvez ser uma boa oportunidade para quem gosta de investir nesses fundos um pouco diferentes assim, né? Que fogem do comum. Não teve muitas alterações do ano passado para cá, praticamente do mesmo jeito. Acredito que assim, o fundo conseguindo realizar algumas emissões aí mais para frente, quando a cota aumentar, isso aí vai trazer bons ganhos para o fundo, tá? Talvez até mesmo algumas alavancagens, mas no momento talvez não seja tão ideal. A gente vai acompanhando, vai vendo, trazer retorno aí dele todo mês para vocês, tá bom? No geral é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!